A queridinha árvore de Natal de biscoitos explicada passo a passo de uma maneira super simples aqui para você. Esse é mais um presente de Natal que eu te dou. Olá, eu sou Michelle Santos e este é o meu livro de receitas. E é com muito carinho que hoje eu vou ensinar para você a fazer essa árvore de Natal de biscoitos. Um dos grandes sucessos dessa época do ano, tanto para ter na mesa como decoração e servir para os convidados, quanto para presentear. Então, aproveite bem essa aula que o passo a passo está super simplificado para você conseguir fazer sem erro. As quantidades dos ingredientes, como sempre, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudinho que foi utilizado nessa receita. Essa massa é bem simples de fazer e ela é toda feita à mão. Não precisa batedeira, não precisa nada para fazer essa massa. Basta colocar a mão na massa e muito amor no biscoitinho. Então vamos começar colocando a manteiga ou margarina e o açúcar em um pote e com os dedinhos mesmo vamos esmagar essa mistura. É bem simples e basta amassar até que a margarina ou manteiga se misture bem com o açúcar, formando aquele creme bem gostoso e bem fofinho. Você pode fazer essa parte também na batedeira ou no fouet, mas essa massa é tão leve e tão pequena que não há necessidade de sujar outro instrumento para fazer isso, pois você pode fazer simplesmente com as mãos. Dá para fazer assim, dando uma giradinha com as mãos, imitando o movimento de uma batedeira, se você quiser deixar ainda mais fofinha essa mistura. Então vamos misturando o açúcar e a manteiga até ficar bem cremosinho. A manteiga ou margarina é em temperatura ambiente. Agora vamos acrescentar o ovo e misturar um pouquinho mais. É só para misturar o ovo com esse creme de manteiga e açúcar, então não precisa misturar muito. E agora vamos colocar a essência no nosso biscoito. Você pode usar a essência de sua preferência, mas é claro, como é Natal, eu vou utilizar a essência de panetone, pois dá um sabor muito especial aos biscoitos e deixa ainda mais com a cara do Natal. Então, vamos colocar a essência de panetone. Eu costumo colocar a olho mesmo, pois o cheirinho dessa essência já nos diz quando está a quantidade certa no biscoito. Vai colocando algumas gotinhas. Se você for medir, vai dar mais ou menos uma colher de chá de essência. Mas pode fazer a olho mesmo, pois eu tenho certeza que vai ficar muito gostoso o seu biscoito. E essência, como eu sempre falo, é tempero, então cada um utiliza na quantidade que preferir. Agora que já misturamos bem a essência, vamos acrescentar a farinha, aos poucos para não ficar uma massa muito pesada, pois assim conseguimos misturar perfeitamente a farinha com os demais ingredientes sem que fique pesado e ruim de trabalhar. Então, coloca um pouquinho de farinha e mistura para que comece a formar uma massinha mais consistente e depois acrescente o restante da farinha, amassando até soltar completamente da mão a nossa massa. Essa massa fica pronta bem rápido, ela não precisa sovar, não precisa dar ponto, não precisa fazer nada. Basta misturar todos os ingredientes e por último a farinha. Dessa maneira teremos uma massa bem fofinha e que solta completamente da nossa mão, do pote e da bancada. Vamos amassar até chegar ao ponto perfeito de massa. Quando a massa começa a se desgrudar do pote, ela já está pegando ponto. Nesse momento, eu gosto de passar a massa para a bancada para trabalhar com um espaço maior, mas você pode trabalhar ela toda dentro do pote, como preferir. Principalmente se tiver um pote um pouquinho maior, também serve, dá para fazer toda a massa apenas dentro do pote. Então, eu vou colocar a massa aqui na bancada um pouquinho para trabalhar ela um pouquinho mais. Essa massa fica pronta e pode ser cortados os biscoitos na hora. Não precisa levar para a geladeira, não precisa esperar. Se você quiser deixar a massa descansar na geladeira para que fique mais durinha e consistente, também não tem problema. Você pode colocar a massa na geladeira para depois esticar e cortar os biscoitos. Ou se aconteceu algum imprevisto, chegou visita e você não vai conseguir terminar de cortar os biscoitos, pode deixar a massa na geladeira sem problema nenhum.
E a nossa massa está praticamente pronta, já está desgrudando das mãos, está bem fofinha e suave e perfeita para cortarmos os nossos biscoitos. E com um delicioso cheirinho de panetone. Vocês não imaginam o quanto essa massa fica apetitosa. Então agora podemos começar a cortar a nossa massa. Ela já está prontinha e feita com a deliciosa essência de panetone para dar um gostinho ainda mais de Natal. Para essa árvore, nós vamos cortar diversos formatos de estrelinha, de preferência deixando os cortadores na ordem para você não se perder do tamanho, pois os biscoitos ficam muito parecidos. Vamos esticar a massa entre 2 papéis manteiga, colocando marcadores de altura para que todos os biscoitos fiquem exatamente com a mesma altura. Eu costumo usar os hachis, como eu já falei para vocês em outras aulas. Mas você pode usar o marcador de altura de sua preferência. O importante é esticar todas as massas na mesma altura para que os biscoitos fiquem todos parelhinhos. Depois de esticar a massa, vamos cortar 2 estrelas de cada tamanho dos cortadores. Assim, teremos 2 estrelas para fazer aquele efeito atravessadinho na árvore de Natal, intercalando as pontinhas das estrelas. Então, basta cortar 2 estrelinhas com cada tamanho de cortador e depois, com cuidado para não deformar o biscoito, colocar ele na assadeira. Essa massa já é bem amanteigada, então não precisa untar nem forrar a assadeira com papel manteiga, não precisa nada. Basta colocar o biscoito diretamente na assadeira, que ele vai ficar perfeito na hora de desenformar. Essa massa é bem fácil de trabalhar, fica numa consistência perfeita e o biscoito desgruda com muita facilidade do papel manteiga, então assim conseguimos posicionar eles perfeitamente na forma. Não é bom ficar mexendo os biscoitos depois de colocar na forma, pois ele vai grudar na forma e pode deformar se você tentar mexer ele. Depois de colocar todos os biscoitinhos na forma, vamos levar para assar em forno 180 graus por uns 15, 20 minutinhos, dependendo do seu forno aí. E eu quero aproveitar para falar para você que ainda estão abertas as vagas para o curso Meu Biscoito Incrível. É o curso de biscoitos mais completos que existe. São 33 técnicas incríveis, 250 aulas, 56 receitas de biscoitos. Entre elas você encontra biscoito zero glúten, biscoito zero lactose, biscoito zero açúcar para poder vender para diabético ou para quem não quer consumir açúcar, biscoitos salgados que podem ser utilizados para fazer biscoitos decorados. Isso é uma coisa que ninguém ensina por aí e eu ensino para você dentro desse curso como fazer biscoitos salgados decorados. Tem as técnicas de decoração de biscoitos com glacê de diversas formas. São 33 técnicas incríveis para você fazer biscoito em qualquer ocasião. E além dos biscoitos decorados com glacê, que são os mais comuns, eu tenho também um módulo com uma técnica especial que eu aperfeiçoei, que é a técnica do biscoito mágico. São esses biscoitinhos lindos que já saem decorados do forno. São perfeitos para encomendas de última hora, pois as pessoas às vezes esquecem de pedir o biscoito com antecedência e querem o biscoito do dia para a noite. E você nunca mais vai perder uma venda se souber trabalhar com essa técnica. E o biscoito mágico tem técnicas diferentes. Essa é uma decoração 3D, onde o biscoito fica com esse relevo na decoração. E tem também outras técnicas de aplicação, onde os biscoitos também saem decorados do forno, mas em vez de ter essa aplicação em relevo 3D, eles são assim mais planos, mas também totalmente decorados com a massa de biscoito, sem precisar da decoração com glacê real. Ou seja, são biscoitos que já saem decorados do seu forno e você consegue fazer em tempo recorde para atender sempre os seus clientes. Se você tiver vaga na agenda, é claro, porque as minhas alunas estão sempre com a agenda lotada. Então aproveita, porque essa é a última oportunidade do ano de você se tornar aluna do curso Meu Biscoito Incrível. E vai aproveitar a coleção de Natal do Biscoito Mágico também, que é uma coleção muito prática para presentinhos de última hora, aquelas lembrancinhas que surgem no dia de Natal. Você já vai ter acabado e parado de trabalhar com a produção com glacê real e vai poder continuar fazendo essa produção em qualquer momento. Então, é perfeito para essas datas comemorativas mais corridas.
Aproveite essa oportunidade, pois é a última do ano para você ser minha aluna e lucrar muito com esses biscoitos. Aqui embaixo do vídeo eu vou deixar o link para fazer a compra do curso e no primeiro comentário fixado também, mas eu não sei por quanto tempo esse link vai estar disponível, pois assim que as nossas vagas lotarem, o curso não vai mais estar disponível à venda. Então, não perca, pois nesse curso você encontra material para fazer biscoitos para qualquer ocasião do ano e nunca mais vai ficar sem vender biscoitos. Porque eu ensino as minhas alunas a venderem biscoitos todos os dias, o ano inteiro. Sempre tem alguma ocasião que combina com os nossos biscoitos. Então, aproveita a oportunidade e vem agora ser minha aluna do curso MBI. Espero você lá nas aulas. E os nossos biscoitinhos já estão assados, douradinhos por baixo e clarinhos por cima. Esse biscoito tem que ficar assim mesmo, não pode deixar dourar muito. Ele fica douradinho por baixo e clarinho por cima. Agora, vamos deixar esfriar completamente para começar a decorar os nossos biscoitos com o glacê real. Antes de colocar o glacê, o biscoito tem que estar completamente frio, pois se colocar com o biscoito ainda morno, ele vai ficar muito mole. Eu empilhei aqui para saber a ordem dos biscoitinhos e vou colocar eles na bancada na mesma ordem, do menor para o maior. Assim não tem erro, vamos pintando os biscoitinhos com glacê real na ordem certa e na hora de montar a árvore vai ficar muito mais fácil, pois os tamanhos são realmente muito parecidos, mas na hora da montagem interfere bastante e se você ficar mexendo muito no biscoito com o glacê, ele pode marcar e danificar. Com os nossos biscoitinhos já bem frios e o nosso glacê preparado e tingido com o corante verde, vamos começar a preencher os nossos biscoitos. A decoração desse biscoito é bem simples, basta aplicar o glacê em todo o biscoito com um aplicador, um saco de confeitar ou até mesmo uma colherinha, com o que você tiver aí mais à mão. Coloca o glacê em todo o biscoito e depois, com um palito de dente, vamos acertar todas as imperfeições do nosso biscoitinho. O glacê real eu comprei aquela mistura que já vem pronta e preparei de acordo com as instruções do fabricante que vem atrás do pacote. Então você pode fazer dessa maneira, pois fica muito mais prático trabalhar com glacê real que já vem pronto e basta acrescentar água e bater na batedeira para ficar no ponto perfeito. Com o palito, vamos ajeitar até que o nosso glacê cubra toda a estrelinha e fique bem lisinho. Se ficar alguma pequena falha, não tem problema, pois o glacê trabalha sozinho e enquanto ele vai secando, ele vai ficando bem lisinho. Então não se preocupe com relação a isso. Mas claro, tem que ajeitar, pois se deixar a estrela assim toda amontoada, o glacê todo bagunçado, ele não vai se ajeitar sozinho. Então, com o palito, arruma e deixa o mais lisinho possível. E alguma pequena falha, com certeza, vai se ajeitar sozinha. Depois que já tiver esticado o glacê em toda a estrelinha, vamos começar a confeitar as extremidades da estrela. Você pode ver que o glacê vai se acomodando naturalmente. Você precisa ajeitar principalmente as partes externas, a lateral do biscoito, para evitar que fique aquelas falhas ou então meio franzidinho o glacê, mas no centro ele vai se acomodando. Então agora eu vou colocar essas estrelinhas pequenas, uma de cada cor, na ponta das estrelas dos biscoitos. É bem simples e com um palitinho você consegue colocar o confeito com muita facilidade. Não aperta muito, pois se apertar, ele vai desaparecer no meio do glacê, principalmente se você colocar assim uma quantidade generosa de glacê. Então, coloca as estrelinhas com cuidado e com a ajuda de um palitinho para que elas fiquem na pontinha de cada ponta da estrela. Assim vai dar um efeito ainda mais bonitinho na nossa árvore de Natal. Eu escolhi colocar essas estrelinhas, mas você pode colocar o confeito de sua preferência. Inclusive, pode colocar aqueles de bolinha que ficam muito legais também e dão um efeito de bolinhas de Natal à nossa árvore de biscoitos. Então, escolhe o confeito de sua preferência para decorar as estrelinhas e deixar a sua árvore de Natal ainda mais bonita. Depois de colocar as estrelinhas, nós temos que esperar o biscoito secar completamente. Eu indico você deixar no mínimo de um dia para o outro. Pinta todos os biscoitinhos assim com glacê e deixa secando de um dia para o outro, em um pote fechado para evitar que eles fiquem moles. E depois que os nossos biscoitos já estiverem
Todos sequinhos, vamos começar a empilhar a nossa árvore de Natal. Eu já deixei assim separadinho por tamanhos, pois facilita bastante na hora de montarmos a árvore. Assim, eu já sei que esses 2 biscoitos são do mesmo tamanho e que eles estão na ordem. Basta ir colocando os biscoitos um em cima do outro. Não precisa colar com glacê, pois os biscoitos serão comidos e fica muito mais fácil para a pessoa pegar o biscoito se ele estiver assim soltinho. Claro que essa árvore você vai montar já na hora de colocar na mesa e vai deixar num cantinho onde não vai ser mexido, principalmente por crianças, para evitar que derramem a sua árvore de Natal de biscoitos. Mas ela não cai não, a menos que alguém empurre. Então vai acertando os biscoitinhos para que eles fiquem no melhor ângulo possível, fazendo aquele efeito árvore de Natal, que começa mais largo e vai diminuindo até a ponta. Essa quantidade de biscoitos para mim é o suficiente. Acabo fazendo alguns a mais, então sempre sobra um biscoitinho que eu coloco no pratinho para dar um efeito. E agora vamos colocar a estrelinha do topo, que eu pintei com o glacê real branco. Eu vou colocar 2 gotinhas do glacê real verde ali nas pontinhas da estrela, pois assim não vai aparecer a emenda quando colocar no topo da árvore de Natal. Esse será o único biscoito que vai ser colado na árvore de Natal. Os outros todos estão soltos, apenas apoiados um em cima do outro. Por isso, é muito importante esperar o glacê real secar completamente antes de começar a empilhar as estrelinhas, pois se empilhar com glacê molhado, elas vão ficar grudadas e com um acabamento feio. E aqui está, pronta e muito bonitinha a nossa árvore de Natal. Fica extremamente delicada e com certeza agrada a todas as pessoas que visitarem você e que verem essa linda árvore de Natal na ceia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É uma árvore que eu gosto muito de fazer e é com muito carinho que eu divido essa aula com você. E não sai daí sem se inscrever no canal. É muito importante ter você aqui inscrito para eu saber quantas pessoas me acompanham e o que elas gostam de assistir por aqui. Deixe seu like e compartilhe o vídeo, pois compartilhando você me ajuda a ajudar mais pessoas a aprender novas receitas e eu agradeço muito. E faz essa árvore de biscoitos, pois eu tenho certeza que será um diferencial no seu Natal. O vídeo de hoje fica por aqui, beijos da Mi e até um próximo vídeo.